Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio 109 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje é um dos temas mais importantes para todas as empresas, que é o seu marketing, especificamente o seu marketing digital. Então, nós vamos falar com os sócios da AJ Websites, Patrícia Perillo e Anderson Rodrigues. Patrícia, Anderson, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Silvio. Bom dia a todos que nos assistem. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui e muito bom participar, né, desse momento, assim, de poder trazer para o público um pouco do marketing digital, né? Não, muito legal. Eu queria agradecer. Nós nos conhecemos, aliás, é importante falar sobre isso. Nós nos conhecemos no WTC, mais especificamente no WNow. Eles são associados lá também. E eu sou uma pessoa muito ligada, viu, Anderson, Patrícia, em networking. Então, para mim, eu acho super importante as pessoas conhecerem esses clubes de networking que a gente acaba conhecendo e conversando. Eu sentei do lado do Anderson e da Patrícia. Ali nós começamos a bater um papo e tal, eles me falaram sobre os projetos deles e tudo mais, e aí eu falei, não, preciso trazer eles aqui para o nosso canal. Então, eu começo perguntando um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Porque vocês são sócios na AJ Websites e que tem um foco de ajudar as empresas a se destacarem nesse mundo que eu acho muito difícil, que é o mundo digital. Eu queria entender qual foi a trajetória de vocês até vocês fundarem as agências. O que levou vocês a empreenderem juntos, né, especificamente no mercado digital? Não, bacana. E assim, bom, né, no princípio, né? E no princípio disse Deus, né? Que haja luz. E foi quando ele chegou. Eu comecei. Eu sempre tive aquele sonho de ajudar, de trazer de otimizar algumas coisas, assim, de deixar mais prático, né? Eu sou músico, né? E você é o quê? Eu sou músico. Você é músico? Não diga. Eu sou músico, eu sou guitarrista, eu toco violão, guitarra, baixo, mas eu sou mais pro lado da guitarra, né? E assim, na primeira formação da banda, nós tínhamos um outro guitarrista que ele cantava. Só que ele não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo, porque tinha que segurar o microfone. Então, eu pensei, poxa, a gente estava sem pedestal, sem algumas coisas, o que eu posso fazer para otimizar, para ajudar? Eu olhei, eu vi um rodo. Eu olhei o rodo, falei, peguei aquela mão francesa, peguei 3, amarrei, deixei o rolo de pé. Eu falei, bom, agora eu preciso dar um jeito de improvisar alguma coisa. Peguei aquele rolo de tinta, estava sem espuma, coloquei em cima, e peguei o microfone e amarrei. Falei, agora você pode cantar. Então, eu resolvi o primeiro problema. Tá brincando? Eu vi que poxa, eu tenho essa vontade de trazer soluções que começam a transformar. E quando eu comecei, como todo empreendedor, né? Ele começa com ele é um empreendedor já de cara, ou ele se torna um empreendedor, né? E eu sempre participei dos cursos do Sebrae, sempre o Sebrae da minha vida foi fundamental. E eu conheci o Sebrae fazendo os cursos, aprendendo a empreender e tudo mais. E eu comecei a descobrir que tinha essa vontade, assim, que não era só uma vontade de ajudar a pessoa. E eu comecei a estudar um pouco mais dentro do Sebrae, e eu comecei a fazer como autodidata a parte de design. Olha no início, autodidata. Então, eu gostava muito, queria aprender e procurava livros, revistas, e no caminho. E um belo dia eu estava fazendo o site da banda. Da banda, né? Sim, laboratório. O amigo meu entrou, olhou e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou fazendo o site da banda. Ele olhou e falou, pô, isso é legal, meu. Por que você não trabalha com isso? Eu nem imaginava. É mesmo? Fui caminhando estudando e tudo. E eu pensei, poxa, eu precisava de um cliente. Será que isso vai dar certo mesmo? Eu precisava do cliente. Conversei com uma pessoa, inclusive o nome dele é Anderson também. Anderson. Ele era um pastor. E eu falei, pastor, como é que você tá? Ele, tudo bem. Poxa, você tá trabalhando? Eu falei, trabalho com o site. Nem tava. Não, você falou para ele que era o seu trabalho. Ele falou, faz o meu site. Vou para os Estados Unidos no mês que vem. Eu fiz o site dele
Eu fiz o primeiro site, eu perdi esse site, com uma atualização no computador aqui que tem. Nossa. Eu perdi o site, fiz o site, depois refiz o site dele. Eu apresentei para ele, ele gostou. Ele foi para os Estados Unidos, voltou, nunca colocou o site no ar na vida, nunca. Mas ele pagou você? Pagou, ele pagou, mas assim, mas não ele colocou nunca teve. Oi? Não colocou no ar. Não colocou no ar, porque ele não se sentia. Ele queria colocar no ar, mas como ele tinha os compromissos de pregações, de igreja e tudo mais, ele não tinha tempo para colocar. E eu falei, vamos colocar no ar, é importante para você. E, enfim, passou, ele mudou, foi para outros lugares. E daí eu não parei mais. Eu não parei mais porque eu participei inclusive eu fui num local em São Paulo, na Conde de Sarzedas, né? E ali é interessante porque eu fui apresentar o projeto, logo no começo, no início. Né? Eu fui de loja em loja, e numa das lojas eu falei com um rapaz, uma loja de produtos infantil, só que do setor gospel, né? Conversei, apresentei, olha, eu sou o Anderson e tudo mais, e da J Websites, assim, estava no início, já tinha o nome. E ele falou assim, poxa, bacana, gostei da sua apresentação, olha, isso aqui é bacana que você fez, isso aqui não é legal, e foi me orientando, ó, faça assim, ó, isso aqui é legal, não, pode chegar, mas tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, e foi me orientando. Comercialmente, inclusive, né? Como se apresentar comercialmente, né? Exatamente. E aí ele falou, olha, eu já tenho um site, mas ó, vou te falar uma coisa. Você é o pequeno Davi que vai derrubar esses gigantes por aí. Vai nessa fé. Aí eu saí dali e fui para uma outra loja de produtos de Israel. E eu falei com a moça, aí eu aproveitei o que eu aprendi ali, apliquei na outra loja. Na hora. Nossa, que legal, bacana. Olha, nossa, o dono da loja não está, mas a gente já tem um site, né? Mas precisa reformular, mas eu não sei, tem que falar com o dono e tal. Você falou com quem? Eu falei com aquele rapaz da loja dali, tudo, não sei o quê, e ele falou, me explicou, e foi super atencioso, o dono da loja, aí ele falou aquela história do pequeno Davi e tal. Aí ele falou assim, olha, vou te falar. A moça falou, foi Deus que falou com você, viu? Eu falei, porque esse homem só vem para cá 2 vezes no ano. Ele já veio 2 vezes. Se ele tá aí, é porque era para falar com você. Caramba, e ela falou, vai nessa fé. E eu fui, aí fui trilhando, fui subindo, fui falando com outras pessoas. Então eu fazia, no início eu era o homem do queijo, sabe? Que era o queijo, passava de porta em porta. E aí eu aprendendo no Sebrae que existem produtos, serviços que você tem que ter uma outra postura, né, para que as pessoas enxerguem de outra forma. Então eu fui trabalhando, fui melhorando, aí entrou contrato. Eu já estava fazendo faculdade na época também, então eu me formei na área, né, eu sou formado também. Então, você é formado, E assim, depois eu fiz especializações com neuromarketing, e isso é muito bom. Né, você começa a ter uma outra visão e você começa a entender caminhos dentro do marketing que você se aprende o marketing para o marketing fluir de você, né, que é o efeito reverso, né, porque se descobre que todo mundo tem o marketing em si. Sim. Então, tem, às vezes, as técnicas corretas e tudo mais. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito com o Sebrae, o network é importante. Né? Desde pequenininho no Sebrae, eles falam, olha, network, fala com o outro, conversa. O não você já tem. Participei de várias palestras, vários eventos, né, na área, né, no PHP Experience, que eu sou programador, eu sou designer, sou programador, sou gestor de mídias digitais e atuo com neuromarketing. E, vez por outra, palestrante em alguns eventos de marketing, né? Então, isso acontece na carreira, né? E é uma coisa que... E sempre com a música, né? Então, eu queria entender uma ligação, uma coisa com a outra, né? Nessa trajetória. Sempre ajudando, sempre trazendo um ponto, a pessoa pergunta e fala, olha, eu tenho uma empresa, eu quero mudar o meu negócio, eu não sei o que eu faço. E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Olha, por que você não faz isso, você não faz aquilo, faz um trabalho assim, poxa, muda essa cor. E o empresário falou para mim, poxa, você sabia que o que você está fazendo de graça? Isso é consultoria. Você faz consultoria de marketing.
Sim, sim. Atua com isso, então isso lá no início, né? Atua com isso, trabalha, coloca, porque isso aí as agências não fazem, é um diferencial, e é um diferencial da gente até hoje. E trabalhando com o Sebrae, eu comecei a fazer conexões nesse caminho. E foi quando surgiu a J Websites, que era só tinha um, né? Até então, né? Era só eu. E como todo Batman precisa do seu Robin, como todo Pink precisa do seu cérebro, né? No caso, eu sou o Pink, né? Né? Para quem tem a referência dessa animação, né? Eu, no próprio network, eu participei de um evento do Sebrae chamado Clube de Negócios. Clube de Negócios, olha só. Clube de Negócios, isso que eu estou fazendo um salto na história, né? Sim, São claro. 16 anos de carreira, né? Então, fazendo um salto na história, há pouco tempo, foi 2022, 23, que o Sebrae lançou o Clube de Negócios. O Clube de Negócios, ele é um game. Ele é um network, mas trabalha no formato de um game. O embrião dele surgiu numa feira do empreendedor, que isso era uma arena, então tinha um game ali. E eles usaram essa técnica para fazer um network gamificado. Sei, que legal. E esse network, assim, você fazia as reuniões, você marcava as reuniões com os empresários do clube, e dentro desse projeto, você tinha, para cada reunião, cada network que você fizesse, você tinha uma pontuação. Você tem um aplicativo para isso. Você tinha uma pontuação, essa pontuação marcava a reunião, tinha a pontuação, mas se desse match, né, se essa reunião gerasse negócio, você tinha outra pontuação. Se fosse parceria, era outra pontuação. Então, você tinha que explicar o que aconteceu ali. Então, isso era muito bom. E a gente aprendeu ali que não é só fechar negócio. Porque a ideia era fazer o network, entender a cultura dessa parceria, de você conversar e tudo mais. E eu queria fazer uma ligação com a música também, de alguma forma. Porque eu sempre soube que a arte, o design, é uma arte. Então, quando que surgiu a música e como que o marketing entrou na música e vice-versa, né? Então, essa é a primeira parte da história. E dentro dessas reuniões, eu fiz amizade, fiz negócios, fiz parcerias que duram até hoje, né? Uma coisa que eu sempre falo na J Websites, que assim, todos os nossos clientes se tornam nossos amigos também, porque a gente tem essa ligação. Muito legal, né? Isso é muito bom. E nisso, nessa gamificação, tinha uma pessoa que fazia a gestão desse, né, cada grupo, né? Tinha uma pessoa que liderava, que fazia a gestão. E nisso, tinha uma certa pessoa que estava lá, né, que eu atormentava a vida dessa pessoa. Olha, o aplicativo não está funcionando, olha, a pessoa não fez reunião, marquei, a pessoa não quis vir, como é que eu faço, o que se me orienta, e não sei o que, falava com ela o tempo todo, mas muito. E aí você falava todos os dias. Porque o Clube de Negócio durou uns 4, 5 meses, né? Foi, acho que quase um ano. Quase um ano, né? Quase um ano. Né? Antes de chegar nessa parte, só para dizer, eu era o líder do nosso ER, o escritório regional. E em segundo colocado era uma amiga nossa, né, que é uma cliente, uma amiga e parceira de trabalho excelente, que é a Melissa, né, dos Suspiros Branca de Neve. E assim, era ela em primeiro, eu em segundo, depois eu chegava, olha, falei com esse empresário aqui, fala com ele, então eu ajudava ela a passar o ranking, e ela me ajudava, e a gente trabalhava junto nisso, assim, e eu fui, no final, quebrou meu celular, na curva, na reta final, quebrou meu celular, eu fiquei em segundo lugar, ela foi em primeiro, eu ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, e eu fiquei em quarto no estado de São Paulo. Nossa, você foi pra caramba. É isso. Assim, foi um presente, né? E aí, dentro desse trabalho, eu conversei com um empresário, que é o Calírio Sérgio, e ele é o diretor-presidente das webséries do Brasil. Webséries? Webséries. E eu tinha um projeto, a Melissa falou, fala com o Sérgio, porque você vai se identificar muito com ele. Eu tinha um projeto que eu fazia, era para lazer, mas ao mesmo tempo para poder... Era uma história que eu contava para a criança,
né? Que é a história dos super-heróis e tudo, que começou, Sei. né? E acabou virando uma série, uma áudio-série que eu fazia em áudio, né? Só que eu chamava alguns empresários, amigos, para fazer junto. Que era um escape, era um momento de relaxar, um momento de lazer. Só que a gente fazia isso e começou a dar muito certo. Nós tinha um público feminino grande. E eu falei, Sérgio, ó, essa aqui é a minha história. Eu comecei assim, essa aqui é uma história chamada Dinossauro e Sua Turma. E acontece do menino que tinha um dinossauro, que, enfim, e aí tem o Batman, tem a Supergirl, tem os heróis da DC, que mistura com a história desse menino, e enfim. Aí ele falou assim, poxa, eu sou o criador da Liga da Mata. E contou a história dele, da Liga da Mata. A Liga da Mata são os personagens de folclore. Já ouvi falar. Que fizeram uma liga e... Sim, conheço. Explorou, é muito bom. É muito bom. E ele contou que o dele é em vídeo, né? E ele falou assim, por que você não faz em vídeo? Eu falei, não posso fazer porque eu tenho os heróis da DC. Não posso colocar um Batman verde, né? Ou eu coloco o original ou não coloco. Entendi. Então eu fiz em áudio. E todos os empresários emprestam sua voz. Né? Então você tem ali, né, do ABC, o pessoal do ABC. Sim. Que legal. Eles emprestam sua voz por personagem, né? Então, eu faço alguns personagens, assim... Eu faço 8 personagens, né, na série. Nossa. E aí tem que fazer a voz, aí tem que modular. Então, eu tô trabalhando com a música dentro da série. Então, essa série tem até hoje? Tem até hoje. Nós temos... a série tem outros episódios que não foram gravados, né? Que era contado. Então, eu fiz 4 episódios. O primeiro episódio sempre começa assim, nos episódios anteriores de Dinossauro e Sua Turma, e tem efeito sonoro e tudo. O episódio 4 é o Dia das Meninas, porque por conta desse público feminino, então ele cresceu muito, e eu fiz uma homenagem para as mulheres. Eu ia lançar no Dia Internacional, mas o Sérgio falou assim, não, lança na Rio Web Fest. A Rio Web Fest é o maior festival de webséries do mundo. Olha só. E ele conversou e falou, não, vai lá, participa. A gente participou. A gente não entrou pro ranking do Oscar, né? Que aqui se chama Zé. Né? Lá é Oscar, é que chama Zé, que é uma estatueta, você ganha uma estatueta, tem toda uma premiação, um glamour, muito legal. Só que a gente recebeu um convite para apresentar a série em Nova Jersey. Em Nova Jersey? Assim, foi bem legal, porque assim, eles incentivam e tudo, e só que para levar o elenco todo é complicado, né? Então a gente optou por como cresceu, a gente quer estruturar melhor. Entendi. E esse episódio do Dia das Meninas são só as heroínas. Então eu chamei pessoas, amigos, empresárias que querem participar, e elas falaram, eu quero muito fazer. Então você tem ali a Arlequina, tem a Supergirl, tem a Batgirl, tem a Batwoman, né? Tem a Ravena, então tem os efeitos, tem o Batmóvel, a gente fez o efeito do Batmóvel. Mas por que isso tem a ver com música? Porque tem trilha sonora, tem edição de áudio, só que tem um marketing no meio. O que a gente percebeu? Que toda a série de lá, para Gotham, tem Gotham City, Banco de Gotham, Indústrias Steg. Mas espera aí, tem banco, tem indústria, tem isso, tem aquilo. Eu falei, então já sei o que eu vou fazer. O próximo episódio, que é o episódio 5, o episódio da segunda temporada, aliás, o episódio 1 da segunda temporada, vai se passar no Brasil. E aí, no Brasil, esses empresários que fazem com a gente a série, vão estar dentro da série. Entendi. E seus negócios reais, vamos dizer assim, né? Exato. Que legal. E dentro desse clube, dessa trajetória da série, a gente percebeu que as pessoas gostavam muito de fazer. Quando que vai ter o próximo? Quando que vai ter o próximo? E a gente subiu no Spotify, já foi ouvida em 8 países. Nossa, que legal. Foi muito bacana. Algumas coisas assim, as pessoas têm os comentários, e um dos comentários que a gente mais gostou, assim, dentre eles, que é o que dá sentido à série, foi um menino que respondeu e disse assim, nossa, eu adorei, porque é em áudio, eu ouvi, eu tenho TDAH, e eu consegui me concentrar. Isso foi um dos maiores presentes. Puxa, que legal. A gente conseguiu ajudar. E dentro desse
clube de negócios, desse toque que eu recebi do Sérgio, que a gente participou da série, isso tem uns desdobramentos, né? Pra gente como músico, como uma parte da música. E aí, conversando com essa pessoa, que nós vamos ouvir a segunda parte, né, dessa ligação, o porquê que chegou com a agência, né? Eu conheci uma pessoa lá, que teve uma ligação muito forte, que é a Patrícia. É a Patrícia. E a gente... Oi? Peraí, deixa eu só fazer antes de introduzir você, Patrícia, duas coisas. Primeiro, eu posso deixar você me dá o link, então, do Spotify para eu deixar a série aqui para as pessoas que quiserem acessar. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, Anderson? E aí que entra a Patrícia. Como foi isso para você, Patrícia? Então, e aí eu conheci ele no Clube de Negócios, né? Então, a gente sempre teve, assim, desde o primeiro momento, a gente sempre teve uma ligação muito forte. Então, a gente sempre conversava, sempre se falava, não passava um dia sem se falar. Sim. E assim, aí eu ajudava ele, né, na agência, então eu dava dicas, falava, faz assim, usa tal estratégia, o que você acha? Só que era algo assim, eu ajudava, né, junto com o Clube de Negócios, né, ajudava na agência de uma forma mais indireta, digamos assim. E aí acabou o Clube de Negócios, a gente continuou se falando. Sei. Aí, com o passar do tempo, a gente foi estreitando mais a relação, aí começamos a namorar. Aí eu comecei a me integrar um pouquinho mais à agência, então a minha introdução na agência foi aos poucos, né? Entendi. E aí eu comecei a me integrar mais, eu comecei a participar mais de uma forma mais efetiva, né? E aí, quando a gente casou, aí realmente eu entrei mais de cabeça mesmo, e aí eu assumi toda a parte de marketing, um pouquinho de administração, cuidei um pouquinho da parte financeira, então a gente fez aí nós dois fazemos tudo, né? Então, claro. Ele faz assim mais a parte ele faz o design, ele faz a programação. Aí eu comecei também a fazer um pouco do designer, né? Então comecei a mexer também um pouco com as artes das mídias sociais, né? Os posts, a gestão de redes sociais para subir as imagens, para subir as artes. Também comecei a criar um pouco da copy, né? Dos criativos que vão nas artes. Então comecei a explorar um pouco mais esse lado. Que até então, assim, eu tinha feito há muito tempo atrás, assim, um curso de informática. E nesse curso de informática tinha a parte de web design, né, Photoshop, CorelDRAW. E aí, assim, eu fazia, mas era aquela coisa, assim, né, eu fazia, mas eu gostava de criar, eu sempre gostei. Mas nunca levei muito a sério, né, não vai dar certo. E aí eu comecei a colocar um pouco em prática, e ele também começou a me ensinar mais, né, essa parte de criar, de mexer no programa e tudo mais, no Photoshop. E aí eu comecei também a palpitar nessa área, né? Então, a gente acabou fazendo a gestão junto, né? Então, aí foi nesse momento que a gente reformulou tudo, né? Começou aí um trabalho de reestruturação dentro da agência. Uma coisa que é legal de falar nessa questão de passar o legado, na época de faculdade, tem nossa turma da faculdade, no caso, né? A gente atuava num trio, nosso grupo era um trio, então eu tinha a Camila e o Rubens, que são dois designers gráficos de mão cheia, talentosíssimos, só que a Camila era mais orgânica no jeito de atuar, e o Rubens era muito mais pragmático, mais técnico até hoje. E assim, eu falo que são dois gênios. E eu no meio. E tinha um outro rapaz que era o nosso agregado, né? Que ele vinha de vez em quando, que é o tio Vitor, né, que é uma figura, uma pessoa incrível, programador de mão cheia. E o Vitor, programador, pensa numa pessoa que é o backstage de tudo. Ele faz tudo funcionar de forma maravilhosamente linda, porém sem design. Sem design. É coisa do programador. É o programador. Sim, sei como é isso. E aí o que acontece? E eu no meio, porque eu conseguia fazer a leitura dele
e passar a ideia do design para os outros dois. Então eu conseguia fazer o meio de campo. Então eu percebi que nesse meio tempo eu falei, poxa, eu aprendi com o Rubens, aprendi com a Camila e aprendi com o Vitor. Só que eu conseguia passar para eles e falar uma coisa para o outro, fazer eles se entenderem na conversa, né? Sim, a Camila falava assim, o Rubens falou o quê mesmo? Ah, o Rubens falou isso. Ah, é desse jeito que o Rubens ele fala de uma forma mais técnica, né? A gente brinca, né? Que o Rubens ele é mais novo, né? Só que a gente fala assim que ele é o nosso filósofo da coisa, né? A gente fala muito assim, imagina uma pessoa normal, né? Falando assim, olha, Silvio, o Zé Mané, bem assim, o Zé Mané, ele morreu por causa da gastrite, por consequência da AIDS. O Rubens falando a mesma coisa, só que é assim, Silvio veio informar de que o senhor José Manuel veio a óbito por contrair a pylori devido à síndrome de imunodeficiência adquirida. Eu falei, o quê? Então, assim, ele usa um termo, mas ele tá certo. Ele tá certo. Só que a descrição dele é muito científica, vamos dizer assim. Então eu tinha que traduzir o que ele falava para Camila. E isso trouxe para a agência. E quando a Patrícia chegou para a gente falar da parte do desenvolvimento, da criação, eu comecei a passar para ela mais ou menos nessa mesma ideia. E a gente começou a se unir nisso. Tanto que eu acho interessante todo programador entender o design. Todo design entender a programação, mesmo que não programe. Mas para que entenda a linguagem, para ficar fluido. Para não ficar uma coisa quadrada, né? E a coisa entrar numa simbiose, né, que a gente fala. Você sabe que agora que me ocorreu, inclusive quando eu conheci vocês, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque nós estávamos lá no World Trade Center e vocês sentaram do meu lado, né? E eu vi como vocês são carinhosos um com o outro, né? E eu conheço casais que trabalham juntos que não querem nem que as pessoas saibam que eles são casados, a coisa fica meio distante e tal. Eu queria saber de vocês, quais são os desafios de você ter um negócio com o cônjuge? Como é que vocês veem isso? Como que vocês conseguiram articular isso? Que pelo que eu vi já surgiu assim, foi o contrário, né? Vocês começaram o negócio e depois casaram, mas como que é isso? Como é que vocês fazem alguma divisão? Às vezes tem algum problema que precisa ser resolvido? Como é que é isso? Para a gente é algo assim tão tranquilo. Sim. É tão gostoso assim trabalhar junto. A gente se diverte, a gente conversa, a gente fala e assim. E é muito interessante porque a nossa conexão é tão forte, parece que a gente se conhece há muitos anos. Sei. Então, assim, para eu falar assim, a gente nunca teve assim uma discussão, uma briga, ou um problema que gerasse um desconforto. Né? Então, a gente sempre conversou muito sobre tudo. Exato. Sem tabu, sem vergonha de nada. Então, a gente não sente essa pressão, né, entre aspas, né? Essa coisa de... que tem muita gente que fala também, mas trabalhar com o marido, trabalhar com a esposa, tipo assim, não enjoa, né? Porque tá o tempo todo junto. Mas no nosso caso, não. A gente gosta, né, de estar junto. A gente gosta de conversar, de falar, de pensar e de criar como que a gente pode fazer. A gente sonha junto. Então, isso é muito gostoso. E dentro dessa conectividade, assim, né, que é legal, é que nessas trocas, assim, uma palavrinha, uma coisinha dá um insight. Sim, então, sim. Você falou isso, olha, e se a gente fizesse tal coisa? Né? E se a gente fizesse tal caminho? É mesmo? Então, como é que é? E aí um vai falando pro outro, vai criando as ideias, né? Então a gente ri, a gente inventa nossos jingles, né, no meio do caminho. Você me surge isso? Olha, no nosso canal aqui a gente tem uma preocupação muito grande com o público executivo, né? Que é um público que trabalha com liderança de pessoas. Apesar de vocês fazerem grande parte de todas as atividades, como é que vocês definem o estilo de liderança de vocês? Vocês combinam? Cada um lidera uma parte da empresa? Como é que é isso? Então, eu acho que assim, eu acho que integra muito, né? Eu acho que um complementa o outro, né? Eu falo que, assim, eu ponho o pé dele um pouco no chão, puxo ele um pouquinho às vezes, né? Sim. Mas ele é um tipo de líder, assim, ele é um líder
transformacional, porque ele traz essa inspiração, né, de paixão, de amor por aquilo que faz, ele motiva, é um líder também carismático, é um líder democrático, então ele busca a participação de quem está com a gente, então eu falo que ele tem essa mesclagem, né, dessas 3 lideranças com ele. Ele tem uma técnica muito grande, então ele é muito bom no que ele faz, né? Eu sempre falo para ele, a arte dele é maravilhosa, ele sabe do que ele entende de marketing digital, ele fala com propriedade, né, do que ele trabalha, do que ele faz. Então, ele é um líder técnico muito bom também, tem muito conhecimento para passar. Sim. E já a Patrícia, ela entra naquela questão, assim, ela gosta de gestão de pessoas, né? Então, ela consegue ser serena, fazer essa parte serena, a parte do pulso firme, serena, e ter essa qualidade de enxergar nas pessoas o potencial, extrair esse potencial. Então, virou uma simbiose. Então, assim, toda a parte de gestão de pessoas, a parte estratégica de gestão de pessoas, ela cuida, né? E a gente sempre troca, né? É uma liderança que é como se fosse um ciclo, né? Então, eu sei o que ela está fazendo, ela sabe o que eu estou fazendo, e a gente vai meio que um ajudando o outro, sabe? Um supervisionando o outro, no sentido assim de, poxa, que bacana, isso aqui tá legal, ó, faz mais assim, olha, e a gente se une nisso, porque aí a gente percebeu que é um lema que a gente traz pra gente, pra agência, que é a visão de reino. A gente fala visão de reino. Olha só. Isso é bom, porque assim, tudo que a gente faz é uma reunião. Vou fazer uma reunião, olha, a gente vai lançar um produto, um serviço, ou a gente tem uma ideia. A gente tem uma equipe agora, né, que a gente fala assim, ó, o que vocês acham? Porque eu quero entender o que o outro tá vendo, qual a visão do outro, né? A própria Microsoft, ela usa um termo que é assim, é melhor aproximadamente agora do que perfeitamente nunca. É verdade. Ela ouve a opinião do outro, né, de certa forma. Né? Então não fala assim, o sistema operacional é muito ruim, é lento. Olha, nossa, é muito pesado, então é lento, é pesado, eles vão deixar ele mais bonito, mais rápido, mais leve. E quando o outro fala a opinião do outro, porque se a gente tem a parte técnica, tem a parte do não técnico, né? E ele vai falar assim, poxa, eu queria apertar um botãozinho ali. Para apertar aquele botão, para acontecer aquela ação, tem várias requisições por trás para chegar ali. Então, ele está falando, ó, quero apertar um botão e aparecer uma luz. Na minha cabeça e na cabeça de quem vai programar, fala assim, bom, tem que fazer esse caminho, aquele outro. Então, preciso mais rápido. Então, a gente tem a visão de reino, fazer com que quem está com a gente entenda, que se torne parte daquele projeto, né? Entre nessa... de novo, né, aquela palavra da simbiose. Faça parte desse projeto, como a gente que veja como a gente vê, que respire como a gente respira, porque o que é meu é do outro, no sentido assim dessa divisão. E entra numa frase que o pessoal fala muito, né, que quando a maré sobe os barcos seguem junto. Sim, sabe? Tanto é que o network ele fortalece nesse caminho também. Ele entra nesse viés de um fortalecer o outro, né? Principalmente os pequenos. Né? Tem que, poxa, se eu sou pequeno, outro é pequeno, todo mundo se junta, todo mundo fica grande. É uma cultura muito do Sebrae, né? O Sebrae também traz muito isso. Então, tanto eu quanto ele, a gente tem uma bagagem muito grande do Sebrae, né? Então, eu também já dei aula no Sebrae de gestão empresarial por um tempo. Então, a gente pega muito essa cultura do Sebrae também, né? Que aliás, é uma cultura muito de capacitação, né, Patrícia? Eu vejo que o curso do Sebrae, a própria Empreitec, para ensinar as pessoas a empreenderem e tudo mais, né? Então, vocês ainda hoje são associados ao Sebrae? Até hoje vocês usam os trabalhos deles? Sim. Até hoje. Eu sou Empreitec. Até hoje. Você é da Empreitec? Que legal. Que legal. Não, realmente é um baita de uma entidade, assim, em termos de formação de empreendedores, porque, em geral, as pessoas querem empreender no Brasil até por uma necessidade, mas não tem a capacitação e não tem a ideia, né? Porque, normalmente, quando a pessoa pensa em empreender, ela está pensando no carro, na lancha, e como que ela vai ganhar dinheiro, na viagem para a Europa, aquela coisa toda. E, na verdade, o dia a dia do empreendedor é um dia a dia bastante pesado, e você precisa ter
uma energia para realmente fazer as coisas funcionarem, né? Então é muito legal vocês terem essa cultura, porque acho que isso faz muita diferença, porque eu acho curioso quando as pessoas acham assim, a empresa é pequena e tal, mas hoje em dia, com as tecnologias, você ser uma empresa pequena não faz diferença nenhuma, você pode ter clientes internacionais, você pode atender grandes contas, e isso não faz diferença para o mercado, então, mas você tem que estar capacitado, né? Eu acho que é aí que entra muito todo esse trabalho do Sebrae. E agora é um bom momento para vocês falarem sobre a J Websites. Eu queria saber quais são os produtos e serviços que vocês oferecem e qual é o cliente que se beneficiaria de contratar vocês. Ah, maravilha. A J Websites, ela é uma agência, eu costumo dizer assim, que ela é uma agência de desenvolvimento de projetos web marketing, consultoria e soluções empresariais. Porque a gente passou um pouco daquela ideia, não é uma dizendo assim, olha, que estão se gabando por isso, mas nossa visão, nosso negócio, ele é projeto web marketing, porque ele vai além das ferramentas. A gente atua com a extração, entendendo o negócio do cliente. Qual é o seu negócio? O que você faz? O que você tem? O que você é? O que você imagina? Como que você fala? Porque às vezes, é aquilo que a gente comentou assim, né, de como é assim a pessoa ao vivo e a pessoa no papel, né? Como que você é? Por exemplo, um advogado, ele tem aquela coisa de ser mais sério, de ser mais, mostrar aquela seriedade que eu vou resolver o seu caso. Mas às vezes ele é um advogado que ele pode ser um pouquinho mais light, respirar um pouco mais, sabe, tirar aquela armadura do advogado, né, dos tribunais, sabe, daquele que tem aquele discurso, para poder ter uma linguagem mais próxima. E às vezes aquilo é o que faz a diferença. Então a gente busca trazer o DNA, né, o DNA da empresa, né, que trabalhando com o DNA, eu sei o que a sua empresa quer. Geralmente as pessoas falam assim, poxa, eu quero um site igual do meu concorrente, mas você não é o seu concorrente. É verdade, é verdade. É a mesma coisa, mas vocês são iguais? Né? A minha mãe falava muito assim, mãe, posso sair com meus amigos? Não, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. É. E o marketing é isso, né, Anderson? É ter a pessoa encontrar a sua autenticidade, sua personalidade, a marca, né? Encontrar a sua autenticidade perante o público, né? Exato. E aí é justamente nisso, para trazer essa autenticidade, é como a gente estava falando, a internet já não tem mais tamanho, você não tem o grande e o pequeno, todos somos iguais, né? Pela internet, isso é muito bom. Então, o negócio, os nossos produtos, eles são voltados para empresas que querem crescer, que querem ter um diferencial no mercado. Então, são ferramentas que website, e-commerce, uma gestão de tráfego, que é a gestão de Facebook, é o Meta DS, né, que é a turma do Meta, né, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, que é o Meta DS, Google ADS, que você faz essa gestão. A gente trabalha, tem as ferramentas, mas a gente mostra em qual momento você vai usar cada ferramenta. Nem tudo serve para todos ao mesmo tempo. Então, se você tem um negócio, você quer crescer, você tem que trabalhar com a primeira parte, a estratégia. Conhecer uma agência que vai te trazer essa visão estratégica e te mostrar qual é a ferramenta que é mais adequada para você, para aquele momento, de acordo com o seu DNA. E uma das coisas assim também que a gente tem como diferencial, né, das outras agências, é que a gente tem justamente essa preocupação com o cliente, né? A gente não quer vender algo para aquele cliente que ele não precisa naquele momento. Então, a gente instrui o nosso cliente e faz ele enxergar do que ele realmente precisa, porque muitas vezes ele chega para a gente achando que precisa, por exemplo, de um CEO, mas às vezes a gente mostra para ele que não é o momento. Ele precisa, mas não naquele momento, daqui uns 6 meses, 5 meses. Então, a gente tem esse cuidado, né? Esse zelo pelo nosso cliente. A gente quer vender bem, né? Para vender sempre para aquele cliente. Então, a gente não empurra produto, né? A gente atende a necessidade deles. E uma coisa bacana que a gente costuma dizer assim, né? Por que os clientes viram nossos amigos, né? Porque a gente não trabalha
para ele, exatamente, diretamente. Ele não trabalha para o cliente, trabalha com ele. Sim. A gente junta, porque eu quero entender o seu negócio como se ele fosse o meu negócio. Sem tirar a autoridade, a liderança, mas assim, eu quero entender o seu negócio do seu lado. Sabe aquela história assim, vem desse lado aqui da mesa para ver o que você está falando? O que você está vendo, o que você está vendo. Então, a gente tem que mudar e colocar nessa tal da empatia, né? Deixa eu ver o seu negócio desse lado. Sabe? E a gente percebeu muita coisa nessa trajetória, coisas engraçadas pra gente, assim, que a gente faz os nossos memes, assim, internos, que, assim, e a gente até fala, assim, parece até stand-up, mas não é. Você chegar no cliente, assim, e você conversar, ele fala, meu, aqui não entra dinheiro, e não entra dinheiro. Você tá olhando a empresa, você tá vendo que tá entrando dinheiro, você vê que tá entrando dinheiro. Aí você fala assim, escuta, você tem Prolabore? Ele põe a mão no bolso, puxa a carteira e tira o CPF. Fala, você tem CPF, serve? Gente, o que está acontecendo? E não é uma empresa pequena, você vê que é uma empresa que já tem um tamanho mais, né, já é maiorzinha. Gente, mas você não sabe? Sabe? A gente começa a perceber assim, então a gente começou a pegar algumas coisas do mercado e que ele gerou uma outra coisa para a gente que é interessante. Né? E surgiu ferramentas por conta dessas dores, de entender que assim, temos empreendedores, temos os executivos de sucesso, e tem gente que se tornou, né? O Silvio Santos falou uma coisa assim, que ele falou assim, que ele não ele, como é que é a frase dele, que ele fala, né, que ele não teve uma emissora, né, um dono de programa, né, que ele foi obrigado a ter, para poder... É verdade. Ele falava que ele era um artista, né? Ele não era empresário, né? Ele falava que era um artista. Ele meio que se torna. Então, assim, desde quando você se torna, você se vê dentro daquela situação, você tem que seguir, né? Dançar conforme a música. Só que nesse meio tempo você vai aprendendo, né? Coisas. Então você tem que parar o momento para reformular. Todo empresário, em algum momento, assim como tem eu acho genial isso, que quando você pega aquelas dinâmicas do animal, que animal você se parece, tudo. Sim. Eu acho bacana, porque eu vi, inclusive foi uma dinâmica do Sebrae, que eu achei bacana, que a gente fez um círculo, né? E eu fui perguntando para cada um. E na minha direção tinha um senhor, ia ter seus 45, 48 anos, assim, na época. E eu sei, assim, a menina do lado falou assim, eu sou um gatinho, a outra, eu sou uma formiga, eu sou um rato, eu sou um coelho. Chegou a vez dele, e ele virou e falou assim, eu sou um guepardo. Eu vi o guepardo. O que é guepardo? Não sei, mas eu vi o guepardo olhando para ele. Eu vi o guepardo. E conversando com ele no coffee, né, naquele momento, assim, conversando com ele, eu falei, poxa, eu vi o guepardo de você e tudo, não sei o que e tal. Aí ele contando na roda ali do pessoal ali, ele falando assim, poxa, olha meu site é maravilhoso, meu site é isso, meu site é aquilo, não sei o que. Ele falou do site com tanta propriedade, com tanta paixão, eu acessei o site, fui ver o site dele, que coisa horrorosa. Tava ruim? Nossa! Mas assim, eu acessei porque ele falou tão bem do site. Que ele falou do site. E o que eu vejo empresários hoje que tem site é que eles têm sites que são muito bons e não falam. Não, eu tenho um sitezinho, eu tenho. Se todos os empresários fossem um guepardo e falassem do site, se ele for do site ruim, mas ruim não era porque era ruim só tecnicamente, visualmente era feio. Era uma coisa que foi feita assim muito ruim, muito amadora. E o grande empresário ali, faltava um recurso, faltava um auxílio, faltava consultoria, faltava uma agência que chegasse para ele e entendesse o negócio dele como ele entende, para trazer, extrair o DNA dele e transmitir em gráfico, numa ferramenta que refletia a ideia dele. E aí ele perguntou, que animal você se assemelha? Eu falei, a águia. Mas a águia é individual. Eu falei, não, a águia não é individual. É que a águia voa numa região onde os pardais não conseguem chegar. Em determinado momento, a águia ela tem que parar, ela tem que se regenerar, tem que trocar pena, trocar as garras para poder ter mais, para ter a sobrevida. Então, todo empresário, em dado momento, tem que parar e falar assim, peraí, o que eu tenho que fazer para melhorar meu negócio? Reformular. Dentro dessa reformulação, que a nossa metamorfose, né, da agência, nós passamos por isso também,
foi por conta de uma ferramenta, de um projeto que a gente criou para sanar essas necessidades, e a gente experimentou na gente. Até nossas redes sociais, até é legal falar isso, porque as redes sociais hoje não visa mais número de seguidores. Não visa mais número de seguidores. Eu tenho 10 seguidores, mas eles são seguidores? Ou são só números? Qual a interação que esses seguidores têm? É verdade. Com o conteúdo. Então, e nosso Instagram, ele era um laboratório. A gente fazia muito como laboratório, testava ferramentas. Mas tem que postar todo dia. Então, a gente postava todo dia para ver se tinha resultado. Vou parar de postar. Ficava 6 meses sem postar para ver o resultado. Então, para sentir mesmo, realmente, para falar, olha, não precisa postar todo dia, ou poste todo dia, ou faça tal post, tal criativo, de tal forma que tem que fazer dancinha. Será que todo advogado... nós fomos convidados a participar de uma live da OAB sobre marketing. E os advogados falavam muito isso. Nós precisamos fazer dancinha como advogado, não é estranho? Eu falei, não precisa fazer dancinha. A dancinha não cabe para todo mundo. Assim como você fazer um calendário de criativos para postar em redes, nem todos os dias sazonais, o dia do, sei lá, o dia da carne. Mas você é vegano, então você não tem que postar do dia da carne. Então tem coisas que você não serve, que não cabe. É verdade. Né? Então, dentro desse... Então, a gente criou viu isso e experimentou na gente também, aplicou na agência. A nossa reformulação, o nosso reboot, foi por causa disso. Desse outro projeto que nasce, né? Anderson, e o que aconteceu com vocês, Patrícia, para irem para Praia Grande? Porque a gente conversou ali e tal, foi um projeto, foi uma oportunidade, porque às vezes é curioso quando eu vejo alguém que sai de São Paulo e vai para o interior, vamos dizer assim, no caso de vocês, para o litoral, porque todo mundo tem aquela ideia assim, não, as coisas acontecem aqui em São Paulo e tal. E então, aliás, vocês estão num processo ainda de mudança, pelo que eu entendi, né? Eu já está 100% lá. Não, a gente já está 100% lá, estamos 100% lá. A gente mudou em fevereiro, né, para lá. Ok. E aí, como que aconteceu, né? A gente casou, né? Então, aí, aqui em São Paulo, estava meio complicado de alugar, né? Estava muito caro. E aí, a gente, lá em Praia Grande, tinha a casa da minha sogra, né? E aí ela, infelizmente, faleceu, né? Um mês antes da gente casar, mas foi um mês antes? Um mês antes. Um mês antes. E aí a casa ficou vazia, né? Então surgiu essa oportunidade, né? Então a gente precisava de um lugar para morar. Aqui em São Paulo não dava para alugar nada. E aí foi quando teve essa oportunidade da gente ir para lá, porque não precisaria pagar aluguel. Então, a gente foi para lá e aí, assim, a gente fala que une o útil ao agradável, né? Eu sempre gostei de praia. Ele já morava na praia, né? Com a mãe já. Então, aí a gente decidiu ir para lá. E aí a gente pensou, a gente sabe, né, que tudo acontece em São Paulo. Mas, assim, foi algo, assim, tão interessante, porque a gente pensou, Praia Grande, São Paulo, não é tão longe. Uma horinha você está aqui. É verdade. E, às vezes, assim, 1 hora você gasta aqui no trânsito de um lugar para outro, ou às vezes até mais. É verdade, é verdade. E tem um detalhe. A nossa sede, nosso escritório era na Doc Lobo, lá no 31. E aconteceu um pouco antes da pandemia um fato interessante, que foi assim: a gente chegava, a turma chegava para a nossa agência, para a sala, a Patrícia não estava ainda nesse período, e chegava na nossa sala e conversava, e o pessoal se encontrando, bom dia, e aí, como é que tá, e o time, porque como uma agência web, a gente consegue ser mais light, né? A gente consegue ser mais informais em muita coisa. Como é que tá seu time, que seu time ruim lá perdeu de novo? Perdeu, poxa, e aí tal, e o pessoal ia indo para os seus postos, cada um para sua mesa, né? Como era uma mesa de bancada, assim, era uma mesa comprida, assim, então ficavam de frente para o outro. E aí virava e mandando mensagem,
pro menino da frente aqui, ó, precisa fazer o banner do site do cliente tal e tal, tal. Aí ele virava pro lado do monitor assim e falava assim, o banner isso. A gente começava a dar risada, porque mandando mensagem para ele. Estava na frente, né? Exato. E aí chegou um dia que a Camila, né, falava assim, ela é de Guarulhos, né? Sim. E aí, tem um cliente para visitar lá em Guarulhos. Mas eu acabei de vir de lá. Bom, você mora lá, vai você fazer a visita. Claro. E já fica lá. E a gente começou a entender uma coisa. Eu falei, poxa, a gente sai cada um das suas casas para ir para lá, para depois voltar para o mesmo caminho. Antes da pandemia, ele falou, gente, vamos ficar em casa. Nós somos uma agência online. E uma agência digital, não faz sentido você ter um ponto fixo. Verdade. Muito melhor cada um sair da sua posição. Se ela está em Guarulhos, lá precisa ir para São Paulo, todo mundo se reúne. Então, assim, vamos reunir mais para confraternizar, para fazer uma reunião mais assim, para ir para eventos e tudo mais. Mas a gente faz todo mundo online. E online é interessante porque a agência ela não ficou somente num ponto, ela expande. Nós temos um coordenador de vendas que é do Rio de Janeiro. Sim, né? É mesmo. Ele é do Rio de Janeiro, né? Que é o Felipe. Ele é do Rio de Janeiro. Né? Então o nosso time já está ficando e expandindo. Né? Nacional, tem gente do Rio Grande do Sul. Tem. Rio Grande do Sul, tem gente de Minas, né? Belo Horizonte. Então foi expandindo. Começa a crescer, né? Então a gente fala que é o nosso multiverso, né? O nosso slogan, né? Venha para o lado web da força. Eu vi em algum lugar em alguma das redes de vocês esse slogan. E aliás, por falar nisso, né, eu queria saber o seguinte, né? Quando a gente fala de marketing digital, a gente vê uma mudança grande acontecendo, tendências, por exemplo, inteligência artificial. Ontem mesmo foi muito curioso, eu gosto muito de estudar sobre o sistema financeiro internacional, e um dos consultores que eu acompanho lá fora, ele é muito engraçado porque ele tem um jovem que o ajuda ali, inclusive ele usa o StreamYard também, igual a gente está usando aqui, né? E esse jovem é o cara técnico dele lá. E aí, em dado instante, ele comentou algo bastante preocupante, falando que a IBM tinha demitido 8 mil profissionais, especificamente da área de RH, em função do uso de inteligência artificial. E que hoje você conseguia usar a inteligência artificial para tudo muito rápido, muito fácil. E aí o jovenzinho que ficava com ele falou, olha, eu faço um site em 2 minutos, você quer que eu te mostre? Né? E aí eu falei, nossa, mas um cara assim querendo mostrar que em 2 minutos ele consegue gerar um site, um template ali, não era template, como é que chama aquilo? Um landing page, né? Que era o que eles estavam falando a respeito de um assunto. E aí eu fiquei pensando exatamente até na nossa conversa de hoje. Eu falei, mas como que vocês veem? Quais são, de fato, as tendências para o marketing digital? Como isso que está interferindo no negócio de vocês? E o que vocês têm, assim, que vocês gostariam de passar para o público, dizendo, olha, preste atenção em tal coisa que o marketing digital está indo para essa direção? Eu acho que assim, o marketing digital ele deu um boom, né, depois da pandemia. A pandemia foi já vinha crescendo, mas a pandemia deu um boom maior, né? Explodiu. A questão do marketing digital ele pegou muito mais força e expandiu de uma forma assim muito rápida. Hoje a gente vê muito falar de IA, a gente vê que é um fator no nosso ponto de vista, é um fator preocupante, porque aí, ao mesmo tempo que ela é muito boa para algumas coisas, ela é ruim para muitas outras, porque ela tira o fator humano das coisas. Certo. Então, o marketing digital, realmente, ele tem essa tendência de utilizar a IA para tudo, robotizar tudo, né, terceirizar tudo. E é uma tendência muito forte, e como a gente lida com isso, né? A gente procura utilizar essa ferramenta, né? Os benefícios que a IA tem, ela não tem só desvantagens, ela tem seus benefícios, claro que tem. Claro. Porque é um avanço da tecnologia, mas a gente costuma usar isso de uma forma estratégica, de uma forma inteligente. Como a gente usa essa ferramenta a nosso favor, no sentido de, precisamos criar alguma coisa rápido. Então, a gente pode utilizar a IA para uma criação mais a toque de caixa. Nós somos criadores, desenvolvedores, então a gente cria a IA. Entendi. A gente cria a ferramenta que vai nos beneficiar, e não ela pensar por nós ou fazer por nós. Para não ficar... O recado que eu daria assim...
leiam, prestem atenção, observem, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tem que ter com equilíbrio. A IA, ela não resolve o seu problema, ela te ajuda, ela te auxilia nesse problema. Então, se você tem uma ferramenta, uma IA, por exemplo, site em 2 minutos. Site em 2 minutos, eu posso fazer uma cirurgia em 2 minutos, eu posso pegar um carro, mas qual é a aplicação? Qual que é a estratégia? Qual é o propósito de você usar a ferramenta que você tem? Ocorreu muito tempo atrás, com os cabeleireiros, barbeiro, famoso barbeiro, né? Que saiu a maquininha, né? Acabou a profissão, mas não. Se tornou uma ferramenta essencial num cabeleireiro, num barbeiro, para fazer coisas incríveis. A IA, eu sou da época, tô me sentindo velho agora, eu sou da época que IA é aquela coisa de karatê, né? Quando você bate, para mim é dessa época, né? Só que se você parar para pensar, a IA, ela vem de muito tempo atrás. Para quem é da época, eu só vi no YouTube, tá? Para quem é da época dos Flintstones e dos Jetsons, eles são um contraponto, né? Os Flintstones é a idade das pedras tecnológica. Né? Eles têm tudo que a sociedade moderna tem, só que na época da pedra. E os Jetsons é o oposto, só que do futuro. Eles já tinham naquela época, nos anos 60, né? Na Barbéria, os caras são assim, fenomenais. Eles tinham chamada videoconferência. Lembra? É verdade. Aquela esteira, né, rolante, né, aquela esteira, eles tinham, foi acontecer agora pra gente. Então eles tinham muita coisa, aí vai passando o tempo. A gente pega, por exemplo, o Exterminador do Futuro. Aquilo que acontecia ali, no futuro, é uma IA. A Skynet é uma IA. Dominou. Então eles trabalhavam dos dois lados. Então eles estão falando de inteligência artificial há muito tempo. Quem assistiu O Homem de Ferro? Sim. Mesma coisa. O Jarvis é uma IA. Então, assim, só para complementar essa parte, observem a mídia, os filmes, os streams em geral, assim, eles mostram muito de uma tendência, eles apontam para porque vai acontecer lá para frente uma observem filmes, observem o que está acontecendo, porque estão ditando a regra, eles estão trazendo um imediatismo também. Então eu sempre falo, calma, respira, tem estratégia, tem um planejamento antes de usar qualquer ferramenta. Porque assim, a IA ela é uma ferramenta, mas ela nunca vai substituir o ser humano. O fator humano, que nem a maquininha que o cabeleireiro usa para cortar o cabelo, é uma ferramenta. Mas sem o barbeiro, a máquina não vai fazer sozinha. Exato. Então, eu acho que... Desculpa, te cortei, Patrícia, diga. Imagina, então eu acho que o fator humano está se perdendo muito hoje por conta da IA. E isso também é um dos nossos diferenciais, né? A gente valoriza muito o fator humano. Eu acho que hoje o que eu sinto muita falta, quando você quer resolver um problema com uma empresa X. Isso você trouxe uma questão interessante. Você não consegue resolver o problema. Não dá. Porque você fala com um robô ali o tempo todo. Principalmente porque eles tentam adivinhar os possíveis problemas. E aí você tem um que não se encaixa em nenhuma das matrizes dele. E não tem... vou até deixar registrado aqui, eu tenho um problema com a Enel, que a Enel, eu sou o síndico do prédio aqui, a Enel não manda mais a conta para nós, e o meu nome não está registrado lá como síndico do prédio. Não tem como você fazer isso online. Você vai indo lá e tal, e não chega onde você fala, olha, eu quero mudar o meu nome ali, eu não sou nem o proprietário, também não quero mudar o tipo de prédio nem nada, mas eu quero dizer que eu sou o síndico desse prédio e eu quero receber a conta de luz completa. Não tem esse negócio. Então, eu acho que esse é o maior problema que eu vejo na IA, que é você colocar mais uma camada entre você, a empresa, e o consumidor, e você não ter essa interação. Aí você fala, pô, e aí o cara tem um problema que não se encaixa em nenhuma daquelas matrizes que você criou e você não consegue resolver. Agora, tem uma questão aí que eu acho que é importante colocar, que, de fato, acho que a humanização ela tem que se manter, mas as pessoas que fazem atividades que são repetitivas e que realmente pode ser substituída por um agente de IA, infelizmente, está muito difícil de manter essas pessoas. Agora, isso é a história da humanidade. Cada vez que surge uma tecnologia,
alguns grupos de pessoas realmente ficam prejudicados. Quer dizer, você não... eu lembro que uma vez eu estava vendo a história, né? Você estava falando de música, como que o rádio acabou atrapalhando a venda de partituras, né? Porque antigamente a pessoa, para ter música, ela tinha que ter a partitura, tocar um piano, alguma coisa assim. Então, quem vendia a partitura ganhava muito dinheiro, agora aí não ganha mais. E assim por diante. Então, cada nova tecnologia, você tem uma mudança significativa nos empregos. E hoje, infelizmente, aqueles empregos que são muito repetitivos, mesmo que intelectualmente, eles acabam sendo substituídos pelos agentes, né? Acho que esse que é o ponto. Sim, sim. Você trouxe um ponto interessante numa fala anterior do RH, né? E eu lembro até de uma frase que um amigo meu colocou naquela frase que fica fixa no WhatsApp, que ele colocou assim: eita Deus puro e sem mistura. Aí eu comecei a dar risada, porque eu tinha colocado uma no meu, que era mais complexa, né? Que o princípio do passado, o alicerce do futuro e o presente é o ponto imóvel do mundo em transformação. Ele falou: eu não entendo o que você coloca aí, eu não consigo entender o que você está falando. Eu falei: eu não entendo o que você colocou. Por quê? Como assim, eita Deus puro e sem mistura? Se é puro, ele não tem mistura? Sim. Aí eu penso, como que os recursos humanos usam uma IA? Né? Se é uma IA, claro, eu sei que tem a parte mecânica e tudo, mas... muita legislação, né? Oi? Muito problema burocrático na legislação. Sim. Então são coisas que você precisa... Eu sei que, por exemplo, compilar código, não sei, fala planilha, isso é bom, isso funciona, coisas assim que é em massa, né? Eu tenho que replicar 3 ideias, eu tenho uma ideia, eu quero replicar mais 2. Funciona. Sim, funciona. Eu preciso tirar o quando eu quero entender qual que é o cruzamento entre as letras, qual que é as palavras-chave desses 3 textos aqui que está. Isso é importante, isso funciona. Mas é que o nosso... a gente brinca aqui na agência, né, que a nossa agência, ela tem 2 letras importantes, assim, né, tem 2 grupos de letras, né, que é a nossa IA e a nossa FH, que é a inteligência Anderson e o fator humano. Fator humano, tá certo. Que é IA, né, mas é só para brincar essa parte, mas, assim, mas o fator humano é fato, né. Então, assim, funciona, assim, se conecta nesse sentido de você trabalhar com sua aliada, né. Sim, não, e na verdade, a minha leitura, Anderson, Patrícia, aqui, a IA vai permitir, inclusive, a criação de mais empresas do que a gente tem hoje, porque você consegue, com poucas pessoas, construir um pequeno negócio ali e ter uma produtividade, fazer coisas que antigamente não era possível de você fazer sem a IA. Ontem mesmo eu estava fazendo meu imposto de renda, né? E eu estava com uma dúvida ali, eu não fui no site do governo, eu fui na IA e perguntei, olha, isso aqui como é que faz? E ele deu direitinho ali, ó, isso assim, assado, coloca nele em tal lugar. E antigamente você tinha que entrar no site do governo, procurar, tentar achar alguma coisa. Então, ele é um agente que dialoga com você para essas questões que às vezes você não sabe nem muito bem aonde procurar. Agora, tem um ponto que me chama a atenção ainda hoje, né, Anderson e Patrícia, que alguns empresários ainda relutam um pouco em usar o marketing digital, quer seja porque eles acham caro, quer seja porque eles acham muito complexo. Como é que um empresário pode, vamos dizer assim, entrar nisso que ele considera um labirinto ainda, porque ele não entende como que ele entra, como que ele sai dessas questões, e ele se dar bem, ele realmente usar o marketing digital como deve, apesar de a gente, às vezes, tem a impressão que todo mundo entende, todo mundo sabe aquilo ali, e, na verdade, ainda hoje, as empresas, mesmo pequenas, assim, elas não têm noção de como que vale a pena investir, não vale. A gente ainda está num ponto, por incrível que pareça, muito mais inicial do que parece, né? Sim, é o que acontece, né? Eu tenho formação de marketing, né? Meu pai foi empreendedor muitos anos, né? Sim. Ele fez a primeira feira do Iguatemi de antiguidades. Nossa. E fez a primeira feira do MASP de artesanato, foi dele. Que legal. Então, ele... assim, eu vim desse meio, né? Então, quando meu pai tinha feira no Iguatemi de antiguidades, eu sempre estava no meio ali, né? Então, sempre visitava, sempre estava junto. E sempre tinha contato com marketing de shopping. E sempre gostei, né? De falar com todo mundo, de conversar, de estar em contato com pessoas. E daí veio a minha formação na área de marketing, né? Uhum.
E é o que acontece. Eu acho que, assim, hoje, as pessoas, elas não... O marketing, ele foi usado de uma forma errada. Por que que eu digo isso? Porque a maioria das agências, em específico, né? Não são todas, mas o que a gente vê muito é que agências, elas estão preocupadas em vender milagre. Então elas falam, ó, você vai fazer você vai fazer um tráfego pago hoje, amanhã você vai ficar rico. Sim. Elas estão preocupadas em vender serviços, elas não estão preocupadas em entender a situação daquele cliente ou entender se para aquele cliente aquela ferramenta de tráfego pago naquele momento é bom, ou se vai ter eficácia, ou se vai ter resultado. Então, as pessoas, elas enraizaram aquilo e entrou na mente das pessoas de que o marketing, ele faz milagre. Só que o marketing, ele é um processo muito mais amplo, personalizado, né? Ele é mais amplo, ele é mais trabalhoso, ele é mais detalhado. Por quê? Não adianta eu te vender alguma coisa agora que eu sei que não vai te dar resultado. Eu vou fazer você gastar o dinheiro, porque não vai trazer resultado nenhum. Então, as pessoas, elas entenderam o marketing da forma errada. E aí, quando você traz uma solução diferente, você fala, olha, se você usar essa ferramenta dessa forma, você vai ter um resultado maior. E aí as pessoas acham que gera, assim, as pessoas não acreditam, porque elas estão acostumadas, condicionadas a entender que o marketing é um milagre. Tudo rápido, tem que ser para ontem. Tem que ser para ontem, não é. Rápido, o negócio está acontecendo, se não fizer agora, não posso ter 3 meses, não, quer ter que ser para a semana que vem. Calma. É o imediatismo, né? Então, assim, por que as pessoas acham caro, né, o marketing? Porque além, assim, o marketing, a gente fala, né, ele é uma área, assim, muito vasta, ela é uma área muito trabalhosa, são muitos detalhes por trás ali, né, de um site, por trás de um tráfego pago, por trás de uma gestão de mídias sociais, por trás de postagens que você sobe nas redes, por trás das copies. Então, vai tempo, vai criatividade, vai planejamento. Por quê? Porque a gente não vende de qualquer jeito. Sim, sim. Então, isso tem um valor, né? Tem um benefício para aquele cliente. Então, as pessoas não sabem como é esse processo. Então, elas automaticamente acham caro. Por quê? Porque as empresas, no geral, as agências que trabalham com marketing digital, a maioria delas não tem esse cuidado de explicar para aquele cliente, olha, por que eu cobro esse valor? Porque a gente se preocupa em te trazer uma ferramenta que vai te dar eficácia, que vai trazer resultado para você. Sim. Isso é então, acaba se tornando um tabu e as pessoas acham que é muito caro e elas acabam não entendendo o valor. Fora o preparo, né, da empresa em si, porque a gente fala assim, né, todo mundo fala assim, você tem que procurar o cliente AAA. Sim. Né? Eu já dizia o Jô Soares, né? AAA seria assessor para assuntos aleatórios. Mas assim, aquele cliente que é a big empresa, que fala assim, que é o oceano azul. Eu falo que é uma poça d'água azul, que é pequenininho. Porque todo mundo procura aquele... Por que esse pessoal, essas empresas? Não é porque eles têm dinheiro, é porque eles têm cultura empresarial, eles sabem que investindo no marketing, eles vão ter o resultado que necessitam. Grandes empresas que a gente vê na TV aberta, que passa nas propagandas, aquelas lá, todo dia tem propaganda dessas mesmas empresas lá, de carro também. Você fala assim, poxa, por quê? Porque eles sabem. Então, se o empresário entender do pequeno, médio, grande, o gigante, eles começarem a entender que eles precisam ter uma cultura empresarial antes de usar qualquer ferramenta, as pessoas falam muito assim, nossa, eu investi nisso daqui e não deu certo. Mas por que você tem certeza que foi a ferramenta ou o seu momento não era adequado? Sim, a gente tem uma ferramenta, a gente tem um projeto muito grande que nasceu por causa disso, né? E ele é um projeto que ele vai crescendo, né?
se chama Método Evolui. Ele é muito interessante. Ele é o que vem antes de todas as ferramentas. Nossa, que interessante. Ele é um projeto, né, uma consultoria que a gente fala, 360 graus. Por quê? Porque ela trabalha as dores de cada departamento da empresa. Então, a gente vai ali no fundo mesmo de cada problema. Então, nessa consultoria, ela trabalha produtividade, ela trabalha sustentabilidade em todos os setores da empresa, não só sustentabilidade ambiental. Ela é personalizada, ela é estratégica, ela tem a parte do empreendedor, da empresa. Então, é 50% nós e 50% a empresa. A mão na massa. Então, a gente oferece nessa consultoria para essa empresa ela poder ter uma gestão na empresa dela eficaz, uma gestão estratégica, onde todos os setores trabalhem em sintonia, trabalhem bem e o negócio flua, né, de uma forma mais eficaz e mais eficiente. E aí, a partir daí, tendo essa gestão mais estruturada, mais fortalecida, aí a gente fala que aí, então, essa empresa está pronta para ela utilizar outras ferramentas, porque ela vai estar pronta para a demanda, porque ela vai ter uma gestão que funciona em todos os setores, em todos os departamentos. Nessa gestão, nessa consultoria, a gente faz também toda a parte de gestão de treinamento, capacitação, gestão de pessoas. Nesse projeto, a gente tem parceria com a Solids, que é uma empresa voltada para departamento de pessoal e RH. Isso. Oi? Não, entendi o que você falou. Aí eles têm todo o sistema também, né, que é voltado só para essa parte de recrutamento e seleção. Então, eles entraram como nosso parceiro nesse projeto. Então, a gente tem aí uma consultoria robusta, né, completa, para oferecer para o nosso cliente, e inclusive foi esse projeto que a gente utilizou a gente como laboratório antes, né, para reformular tudo. Então, a gente fala que esse projeto é um projeto que vem antes de tudo mesmo, né? Como o Anderson falou. Sim. Olha, eu acho que uma coisa importante, sem dúvida, que as pessoas não percebem, é que o marketing é como se fosse uma semeadura, né? Ou seja, mesmo quando você faz a plantação e não tem colheita, você tem que plantar de novo na estação seguinte. E muitas vezes as pessoas acham que é um tiro, né? Que a pessoa vai dar um tiro, vai como se fosse uma caça, realmente, né? E não é bem isso. E se a pessoa não tem uma... por isso que eu achei interessante você falar desse projeto que engloba toda a empresa, porque ela precisa colocar o marketing como uma atividade rotineira dentro da empresa. E é claro que se você erra, vamos dizer assim, você coloca ações de marketing que estão acima da sua capacidade orçamentária, você não vai conseguir plantar todos os meses. E é quando você consegue falar, não, olha, mas desse tamanho aqui, eu planto todos os meses, aí sim, ao longo do tempo, você vai ter a colheita. Porque uma coisa, eu achei interessante vocês falarem das grandes empresas, que é uma coisa que sempre eu procuro conversar com os executivos. Olha, a Coca-Cola, todo dia ela fala, beba Coca-Cola. Então, se a Coca-Cola tem que dizer isso todos os dias, imagine você. Né? Então, assim, você precisa... criar a sua estratégia de marketing que caiba no seu bolso, mas tem que ser uma estratégia de marketing, tem que ser algo que realmente funcione. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acabei não perguntando para vocês, quando nós conversamos, eu não sei se vocês não puderem falar aqui, não tem problema. Vocês falaram do projeto para pequenos empreendedores na Praia Grande comigo, que vocês estão envolvidos. Vocês não querem falar um pouquinho sobre esse projeto para nós? Que projeto que é esse? Sim. É um projeto de mídia... É uma mídia indoor, né? A gente tem um portal que chama o portal Anuncie na Web. Anuncie na Web. Anuncie na Web. Ele é um portal como se fosse aqueles... sabe aqueles diários de bairro que tinha naqueles livros, tipo o livro amarelo, que tinha... Guia de bairro, que você procura o negócio. O Anuncie na Web, ele conecta empresas e clientes. Negócios e clientes para se juntarem. Então, ele é por categoria e região. Então, imagina que você faz para pizzaria na Zona Leste. Ele vai te dar todas as pizzarias da Zona Leste cadastradas no lá, mas pelo bairro.
Então, sei lá, eu precisava comprar uma pizza, eu tô sei lá, na aclimação e pizzaria a única que tem é lá na Penha. Eu sei que é na Penha, então eu vou até a Penha, por exemplo, no caso de São Paulo. Né? E na praia, o portal Anuncie na Web, ele se tornou um ecossistema. A J Websites, que eu falei no começo, que é o nosso multiverso, justamente por isso, porque ele tem a J Websites, a agência, que eu falo que é a mãe de todos, né, a agência, e ela tem o Anuncie na Web, que é a parte publicitária. Além da agência, tem essa parte, porque ela faz a mídia online. Agora, imagina você, seu negócio, ser visto em todos os lugares ao mesmo tempo. Com a mídia online, que é o Anuncie na Web, a mídia indoor, sim, que é com nossos totens de recarga, que são os totens que você passa a sua propaganda, você carrega o celular, só que ele fica em pontos estratégicos, academia, bares, restaurantes, shoppings, por exemplo. Então, assim, você pode parar, carregar seu celular, sua propaganda passa, só que ela passa em loop. Porque ela não passa uma propaganda, ela passa várias propagandas para não cansar é estrategicamente pensado para não cansar a visão. Você está numa academia e só passa propaganda da academia. Chega um momento, quando você vê amarelo, 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 você não consegue chegar mais nenhuma cor. Mas quando vai girando, você tem aquele descanso, você vê a outra propaganda. E isso traz... Então você tem a mídia indoor, a mídia online e agora a mídia de áudio, que é com a Rádio Saudade FM lá do litoral. Então você consegue ser visto em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem uma novidade, a gente também tem a mídia de carro, né? A mídia de carro de rua. Então a gente juntou todas as mídias no complexo, mostrando que o Anuncie na Web, você pode ser visto em todos os lugares ao mesmo tempo. Na Baixada, tem o diferencial da rádio. Essa rádio, ela é a líder na Baixada. Ela tá é uma das mais cotadas, mais ouvidas, né? Que ela é popular, né? Que é a rádio que toca flashback. Então não vai ter música ruim lá, não. Como é que é? Não vai ter música ruim lá, não. Só flashback. O flashback é coisa boa. Coisa boa. E assim, é interessante que você começa a ouvir as propagandas e você começa a perceber que não é uma propaganda. Se tá passando uma música, tá passando Queen. Sim. Não vai tocar, não vai ter uma propaganda ali que vai ser algo triste, por exemplo, uma propaganda, sei lá, uma propaganda eleitoral ali naquele momento. Ela é pensada para se conectar com a música, porque a propaganda é em áudio e a música, óbvio, é em áudio. Então, assim, se conectam, né? Então, eles pensam também para que tudo saia de forma harmônica, para que você se sinta bem ouvindo a propaganda como se fosse uma música. Então, a gente juntou todas as mídias ali. No litoral, é estratégico estar lá, porque nós somos online, então nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo também, como agência, né? Podemos estar em todos os lugares, atuar de todos os lugares. Lá, porque fui morar, e lá na Praia Grande em si, ela literalmente é grande. Então, assim, ela tem um campo muito fértil ali, para a gente trazer essas propagandas, para a gente trazer essa ligação, porque quem chega no feriado que está em São Paulo, vai para o litoral. E a abrangência desse projeto do Anuncie na Web, ele pega Santos, Praia Grande, Mongaguá, então ele pega toda a costa, né? Entendi. Isso ele cresce, né? Nesse caminho, não só ali, mas como no Brasil também, né? Então tem o Anuncie na Web, a gente tem anúncios que vêm da Bahia, do Maranhão, então vem de outros lugares também que eles anunciam, né? Então não é só o portal, ele abrange o país todo, né? E o mundo, né? É internacional, porque você pode ter. A gente tem me fugiu o nome o primeiro nome dele, porque ele é espanhol, né, que é o Mega Hair, né? Ele trabalha com cabelo, ele faz o Mega Hair, e ele tá na Espanha. Sim. Ele tá na Espanha, então ele anuncia na web. Ele tá anunciando. Que interessante. Já internacional, né? Eu entrei no site, né? Você consegue selecionar os pacotes, né? Ali porque você quer apresentar. Então, vou deixar também o link para a nossa audiência aqui poder acessar vocês. Sim, e vai ter novidade agora no Anuncie na Web, porque está sendo reformulado, então está em transição, né? Então vai ter coisa que de repente vai mudar toda a identidade, ele vai ficar uma coisa muito mais moderna. Agora vai ter o clube de vantagem do Anuncie na Web. Que legal! Para quem é anunciante. Sei. Para quem é parceiro.
Então você pode anunciar, você pode ter seu cupom de desconto, você pode fazer todo. Então ele vai ser conectado com o nosso mais recente chegado, nosso TRM, né? É o Identify Sim. Ele era o AJ System. Sei. Só que o AJ System se transformou no nosso departamento tecnológico, né? O AJ por esse reboot, ele se transformou no nosso departamento de tecnologia de sistemas. Então, agora ali, vai ser criado, o Anuncina Web foi criado através desse departamento, o Identify Sim, a Petit Kids, que é um case de sucesso nosso, que ele é uma escola na Oscar Freire, e por trás ele foi um dos primeiros projetos a ter selfie. Você faz o seu cadastro e tira uma selfie. Como você faz para o banco hoje, para fazer, você faz isso, você faz o cadastro, você tem uma selfie, ele já vai para o sistema, então o gestor do sistema ele abre a parte interna, que é um sistema de gestão mesmo para a escola. Então você tem ali a área dos alunos, dos professores, dos pais, você pode fazer a avaliação do aluno ali dentro, né? Avaliou o aluno, o professor avaliou, o diretor ele pode dar o aval final, é ok, foi aprovado, não foi aprovado. Os pais, a área dos pais, ele pode ver todo o boletim e ainda pode colocar, se tiver material escolar, transporte, ali dentro tem os parceiros que você pode colocar também, no caso o gestor, né, da escola, ele coloca, o pai vê, aprova se ele quiser ou não. Eu quero pegar o tio Zé da perua, eu quero o tio Zé, então vai pegar o tio Zé. Escola geralmente é assim, é por nome, é por tio. É por nome, é verdade. Então ele pega, e outra. O sistema é todo voltado para o aluno. Quem usa a escola é o aluno, quem paga é o pai, mas quem usa é o aluno. É verdade. Então você tem lá o registro do aluno, então tudo é voltado pensando no aluno. O aluno tem um berçário, 1, 2, 3, então ele vai subindo a hierarquia, né, das classes. Então você pode ver a foto das crianças ali, que é o mural, a galeria. E esse é o petitkidsculturalcenter.com.br. Sei. Eles têm um projeto incrível, né? Que é com a Fernanda King, que é uma das sócias, né? E é incrível a parte de educação que eles fazem, né? Então, bem complexo, assim, uma coisa muito bacana. E esse sistema ele foi pensado nisso para trazer uma gestão maior e uma flexibilidade, assim, uma fluidez, né, para a escola, né, para o Petit Kids. Muito legal. Olha, a gente está indo já para o nosso final, eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas eu quero aproveitar aqui para falar com a nossa audiência, convidá-los para se inscreverem no nosso canal. Daqui a pouco eu vou entrevistar o Anderson e a Patrícia na nossa Conversa Controversa, que é uma sessão reservada apenas para os assinantes. Então tem um link aqui embaixo, e claro, não posso deixar de pedir para você deixar um like, dar um comentário, compartilhar. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e transmite para mais gente. Anderson, Patrícia, aqui o nosso canal ele é feito para os executivos, e acho que as informações que vocês passaram, os insights e tudo mais foram bastante relevantes, mas também a gente fica preocupado com aquela pessoa que é um pouco mais nova e está pensando em ser uma executiva ou está pensando em empreender como vocês. Qual seria a mensagem que vocês teriam para alguém que está pensando em fazer algo semelhante ao que vocês fazem, quer seja empreendendo, liderando uma empresa que faz trabalhos no marketing digital? Quais são as recomendações que vocês dariam para essas pessoas mais jovens? Bom, eu acho que a primeira recomendação que a gente daria, né, para essas pessoas entenderem, primeira coisa, qual o propósito daquele negócio, Sim. Qual o objetivo, qual a meta que eles querem com o negócio deles. Se o negócio deles, se o que eles querem trabalhar faz o olho deles brilharem, eu falo que quem faz, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com paixão, com brilho no olho, porque o resultado vai ser muito melhor do que a gente vai superar as expectativas. A segunda coisa, eu acho que o pessoal mais jovem, procurem entender como é que funciona a administração, a gestão de uma empresa. Entendam como é que funciona toda essa mecânica, né? E tenham em mente que a primeira coisa que vocês têm que ter é ter uma gestão que funcione bem, administrar bem o negócio, porque aí vocês vão estar preparados para evoluir de uma forma segura, né, de uma forma firme.
E com paciência, com calma, né? Tem que ter visão, tem que ter... Eu sempre falo assim, que a pessoa tem que ter referência. A referência é do seu próprio negócio, da sua área, só que a área externa, né? Vejam propaganda. A gente costuma ouvir rádio e ver TV também, porque é importante, mas assim, séries, filmes, eles trazem muita tendência. Se a gente falar para a nossa área do marketing, tem muita tendência, nada é por acaso, nada na mídia é feito por acaso. Uma cor, um logo posicionado, aqueles filmes que a gente vê lá, a marca, né? Que tem aquele Mzinho amarelo lá no fundo. Então, assim, não é de propósito. Assim, né? Não, foi totalmente intencional. Eles colocaram ali, intencional. Não está aparecendo à toa. Tudo tem um porquê, uma referência, um filme que você vê que é a película, né? Que a gente fala assim, que a tendência do filme ele é mais escura, porque o filme ele é mais fechado. Então, todo é voltado para aquele tema. Quando o filme é mais alegre, né, tem uma mais colorida, então todas as cores são voltadas para te refletir aquilo, então tenha referência, porque uma coisa que é um dos nossos diferenciais também, que acho que todo mundo pode usar e abusar disso, é uma frase que o Murilo Gun, o humorista, falou, e a gente traz isso de lema para a gente, que é você tem a criatividade, só que você tem que fazer a combinação disso, que é a combinatividade, porque se você tem referência, e você tem um projeto, você pode combinar uma coisa com a outra, sabe? Então, o cara tinha um lápis, o outro tinha uma caneta. Aí eles fizeram o quê? A lapiseira, mudou, combinou. É verdade. Outra coisa que eu acho muito bacana, né? Você tem ali o seu Skype da vida. O Skype é muito bom, ferramenta genial. Só que eles erraram em um certo ponto, que eles não foram para o celular tão rápido. Sim, é verdade. Aí a pessoa foi lá e colocou o quê? Fez o quê? Colocou uma ferramenta mais simples para trocar mensagem. Aqui no Brasil explodiu. É verdade. E depois, com o tempo, eles começaram a colocar vídeo, colocar áudio, colocar uma série de coisas, emoji e tudo mais, que é o nosso WhatsApp. Então, assim, combinatividade. E outra, só para finalizar, né, uma outra dica que eu dou é estudem bastante. Conhecimento, eu sempre falo, ninguém tira da gente. É verdade. Eu acho que é a única coisa que ninguém tira. Podem tirar tudo, mas conhecimento ninguém tira. Então, estudem bastante, a galera que é mais nova, né? Que às vezes não tem muita paciência para estudar, mas estudem, se informem, tenham muito conhecimento, porque isso vai ser bagagem essencial para vocês serem excelentes empreendedores. Se forem fazer, façam direito, façam para valer, porque é aquela coisa do não fica no superficial, né? O Cortella falou uma vez o negócio do medíocre, né? Que é médio, né? No médio. Então tem que ser profundo, tem que ir lá buscar a essência do sabe, tirar a nata, a essência mesmo, porque senão não funciona. Sabe? Você vai fazer o que o outro faz, você não consegue fazer melhor para você, seu diferencial, né? Se reinventar, porque aí você consegue trazer algo diferente, assim, sabe? Qual é o seu legado, né? O que você vai deixar? Pensar nesse caminho, não no imediatismo, né? Mas no porvir, né? E realmente hoje a juventude quer resultados muito rápidos e nem sempre é possível. Eu ouvindo vocês falarem sobre essa questão do conhecimento da pessoa não ser medíocre, eu lembro que eu tenho um consultor que eu acompanho, o Mike Maloney, e perguntaram para ele, bom, olha, você está falando tanto de investimentos e tal, mas e para o investidor mediano, né? O que o investidor mediano pode fazer com as suas finanças para se proteger das crises e tal? E a resposta dele foi, não seja o mediano, você tem que se aprofundar, tem que conhecer. Isso vale para investimentos, mas vale para qualquer assunto, quer dizer, procure conhecer com profundidade aquilo que você faz, principalmente se você está começando, para que você possa realmente ter um destaque, um diferencial, algo que realmente coloque você em uma posição mais vantajosa em relação ao mercado. Patrícia, eu esqueci de fazer uma pergunta para você, que para mim é super importante. Você falou que você acompanhava seu pai nas feiras no shopping Iguatemi. Como que chama o seu pai? Qual é o nome dele? Francisco Perillo Neto. Francisco Perillo Neto. Então é importante deixar registrado. Eu tenho aqui uma preocupação grande de contar a história das pessoas. Pode continuar. Hoje ele está com 93, eu acho, 93 anos. Nossa! Já está aposentado, está com Alzheimer, infelizmente muito avançado. Sei. Mas por muitos anos ele sempre foi empreendedor nato, né? Então ele sempre gostou de criar, sempre falou com todo mundo, sempre foi muito comunicativo.
Sim. E eu cresci nesse meio, né? Então, eu falo que essa parte, acho que eu puxei um pouquinho dele. Que legal. Mas foi um grande homem. Que bacana. Assim né? É que hoje ele... o meu pai, assim mesmo, já foi há muitos anos, mas... Sim, claro, ele foi um grande empreendedor. Que bacana. É sempre bom deixar registrado o nome dessas pessoas. Isso é uma preocupação que eu tenho no meu canal, então, muito obrigado. E, bom, fica então o meu agradecimento a vocês. Realmente acho que foi um bate-papo com muitos insights, muitas ideias. Gostei muito de ouvi-los. Vocês são pessoas que conseguem transmitir conceitos e ideias com muita simplicidade, sem nenhuma afetação, que normalmente a gente acaba encontrando pessoas assim no meio do marketing. Acho que as ideias de vocês são muito valiosas, principalmente para quem tem uma empresa e não sabe como se virar nesse labirinto do marketing digital. Então, Anderson, Patrícia, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast do canal O Executivo. A gente que agradece. A gente que agradece. E também o meu agradecimento a você, a nossa audiência aqui, por ter ficado conosco. E fica o meu convite para a próxima semana, quinta-feira, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. E, claro, para você se inscrever no nosso canal, eu vou entrevistá-los agora para a nossa conversa controversa. E o nosso objetivo sempre é esse, é trazer para você temas que façam você ser cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente.